Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo de número 1, verso 18. Tem gente que guarda essas passagens para o Natal. Para mim, a palavra de Deus é para o ano inteiro. Não importa, se Deus toca no coração, é ali que vai. A cartilha com Deus não funciona muito bem, que muitas igrejas pregam com cartilha. No nosso caso, aqui nesse altar, não funciona. Sexta-feira passada mesmo, eu peguei e guardei meu script e joguei fora. Ele está guardado aí dentro porque Deus começa a falar no nosso coração e a gente tem que fazer a vontade dele e não a nossa. Tanto eu quanto você, nós não podemos ser teimosos ao ouvir a palavra de Deus. E é isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Hoje nós vamos falar de José, mas só um pouquinho. Mas não é José do Egito, é outro José. Encontraram, amados? Diz assim a palavra de Deus para nós hoje. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um menino, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Como Deus é bonito. Vamos guardar até o óculos hoje. Amados, aqui a gente tem a história do nascimento de Jesus. Aqui a gente vê um casal de jovens, José e Maria, desposado, noivo de Maria, só estava esperando a lua de mel. Aqui eles estavam esperando a lua de mel. Noivado, quando se faz o noivado, deveria ser assim, não vou entrar em detalhes, que não é esse o objetivo da pregação. Noivado quer dizer, quando eu coloco uma aliança na mão direita, eu nunca coloquei na direita, ela não ficava nessa, ela foi direto para a esquerda minha. Então quando a gente bota a aliança na mão direita, a gente está firmando um compromisso de casamento com a pessoa, seja com o homem ou a mulher com o homem com a mulher, está se dizendo aí, serei teu para o resto da vida, serei tua para o resto da vida. A gente sabe que não é bem assim nos dias de hoje, é um troca-troca e vamos embora. A palavra condena os troca-troca, tá? Vamos se manter na palavra de Deus. Vamos resgatar casamento, vamos pedir para o Senhor curar, restaurar os casamentos, nos dar força de suportar o casamento, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Assim como no trabalho, como no estudo, como na família, no casamento vai aparecer o dia da dificuldade. E o que a gente vê nos últimos tempos é as pessoas no momento de dificuldade desistirem. Ao passo que a palavra de Deus diz que nenhum fardo é colocado acima do peso nas nossas costas. Deus nos dá tudo na medida em que possamos suportar. Ou seja, toda aprovação, toda tribulação que vem para a nossa vida,
a gente consegue suportar sim. É aquele ímpeto a mais que a gente tem que tirar de dentro da gente. E no momento de dificuldade, desprender um pouquinho mais de força para dizer, eu vou ficar de pé e ninguém me derruba. Eu vou esperar e essa coisa ruim que está por sobre a minha vida vai sair. Vai sair a tempestade da minha vida e vai brilhar o sol de novo. O mal-estar que se abate em mim no momento, ele vai passar e eu vou me sentir bem de novo. É isso que faz a pessoa ser vencedora. O que faz a pessoa ser vencedora é a pessoa querer vencer. Por que que o mundo está cheio de depressivos? Porque a depressão é falta de vida. Quando faltou vida, faltou vontade de vencer, porque quem quer vencer não doa a vida para ninguém. Ele se segura o que dá, ele luta com todas as suas forças para viver. E quem dá vida e vida em abundância é Deus, através de Jesus Cristo, através do seu Espírito que está em nosso meio e habita em nós. Aqui agora nós temos então um casal, noivos, à espera da lua de mel, e acontece um fato. Ele não coabitou com ela, vamos dizer assim, ele não foi ter a lua de mel com ela. Mas eis que ela aparece grávida. Aqui está uma atitude de José, que se ouve poucos pregadores falar. Não se lê que José foi difamar Maria por causa disso. Porque ele amava Maria. Na época, pelo ocorrido, se ele fosse ao sinédrio, falar com quem estivesse comandando o sinédrio, ela seria morta, provavelmente apedrejada. Porque coabitar, vamos resumir essa palavra, fazer sexo antes do casamento não era permitido. Eles davam outro nome para isso e tinham as suas punições pela lei de Moisés. Deus tinha dado as leis. Provavelmente ela seria apedrejada. Por que que José não a entregou? Porque, como eu já disse, ele a amava. E se ele a entregasse, ela seria morta. Aqui está um grande ensinamento. Quem ama não difama. Deu até o trocadilho, né? Quem ama verdadeiramente não fala mal. Protege. Quem ama, protege. Se você ama esta casa de oração, você protege essa casa de oração. Se você ama o teu familiar, você protege o teu familiar. Agora, você fica imaginando Deus. Se Deus é amor, nos ama a tal ponto de ter dado o seu Filho amado para nós, Jesus Cristo de Nazaré, para que os nossos pecados fossem perdoados, o quanto Ele não está tentando proteger a minha e a tua vida. Você acha que eu estou vivo, você está vivo até agora, por quê? Você acha que enfermidades, acidentes e livramentos foram retirados da tua vida por quem? Esta é a prova que Deus nos ama. Ele se afasta para não difamar Maria. E o Senhor manda o anjo Gabriel até ele, porque o mensageiro de Deus é o anjo Gabriel. Vai Gabriel falar com José. E cita para José a passagem do profeta que diz: eis que a virgem dará luz a um menino, e esse menino fará nova aliança do povo para com Deus. E todo aquele que aceitar esse menino como filho de Deus, se arrepender dos seus pecados, será salvo.
José, pela leitura que a gente fez, de imediato aceitou isso. E ficou junto com Maria. Casou com Maria. Passou noivado, ele casou com Maria. E a palavra diz que ele respeitou a sua esposa. Respeitou a criança que estava dentro dela, no seu ventre, porque ele acreditou que ela veio da parte de Deus. E o que vem da parte de Deus é santo. O que vem de Deus é puro. E eu vejo o povo sujando as coisas de Deus nos últimos tempos. Não pode. Tudo que vem de Deus, nós temos que zelar. E a palavra disse que ele não foi para a cama do jeito que eu e você pensamos com Maria, até que ela desse luz a este menino, ao qual ele deu o nome Jesus, como o anjo lhe ordenara. O que eu vejo aqui, novamente em José? Obediência. Deus disse para ele, é assim, é assado, e você faz isso. Ele aceitou o assim, o assado, e fez assim. Deu o nome de Jesus. Aqui a gente começa agora a trilhar um caminho. Aqui a gente começa a andar agora. Nós vemos que depois Jesus teve outros irmãos. Eu vejo uma das coisas que me entristece muito. Gente que fala mal da mãe de Jesus. Falo sério. Falar mal de uma estátua, de um ídolo de pau, de pedra, de gesso, sabe-se lá do que é? É uma coisa, é pecado, é idolatria. Mas falar mal da mãe de Jesus, como é que você vai entrar no céu? Como é que nós vamos entrar no céu e querer abraçar Jesus e a mãe dele lá junto? Quem ama, não difama. Eu nunca esqueço que eu ganhei a diretora de uma escola de freiras na amizade com essa frase. Eu disse para ela, sou evangélico, sou pastor evangélico sim, mas tem um detalhe, irmã. Um dia eu quero entrar no céu e eu sei que lá vai ter a mãe de Jesus, que é Maria, e eu quero abraçar ela. Só que eu tenho que saber que não é por Maria que eu vou para o céu. Eu vou para o céu através de Jesus. É o único caminho, a verdade e a vida. Está escrito na palavra de Deus. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Quem ama, não difama. A gente pode ver outras coisas interessantes. Se escuta bastante, eu gosto muito de escutar pessoas falando da palavra de Deus, eu gosto de ler da palavra de Deus, eu olho os louvores com a palavra de Deus, não é qualquer louvor, não é qualquer porcaria gospel que entra nos meus ouvidos. Eu gosto de louvor feito para Deus. É diferente. Louvor de dor de cotovelo, já tem os sertanejos aí que cantam bastante. De bebedeira e dor de cotovelo, misericórdia, né? Mas para mim o louvor é para Deus. Tem que engrandecer o nome de Deus ou trazer uma mensagem para o ouvinte de que Deus existe, te ama e quer te ajudar. Ponto. E que nós não somos nenhum coitadinho, nem eu nem você, nós não somos coitados. Nós somos feitos para ser filhos e filhas de Deus. Aqui começam as diferenças. Por exemplo, como é que era José na sua vida? Se formos estudar a palavra de Deus, como é que era José e Maria no seu dia a dia durante a sua vida? Homem e mulher temente a Deus. Cumpriam as suas obrigações na presença de Deus. O primeiro passo é a gente, quando conhece Jesus Cristo, agora ouve falar de Deus,
é ficar junto com Ele e não sair mais de perto dEle. Cumprir as nossas obrigações para com Deus. Qual é a minha? Qual é a tua obrigação para a gente ficar perto de Deus? Não pecar. Porque somente o pecado vai nos afastar da presença de Deus. Se nós não pecarmos e andarmos pela palavra de Deus, nós estaremos debaixo do olhar de Deus. Foi desta maneira que Deus escolheu o casal, José e Maria, ou Maria e José, porque eram tementes a Ele, o Senhor. Como é que Deus pode escolher alguém que não está próximo dEle? Palavra de Deus, gente. Se você quer que esse Deus cuide de você, se você quer ganhar salvação, você quer ir morar no céu, só tem um caminho: aceitar Jesus Cristo. Não tem outro, amado. Minha irmã, meu irmão, não tem outro jeito de morar no céu, tá? Não é pelas obras, não é porque a gente é bom, não é porque a gente ajuda. Não, isso faz parte, isso é um detalhe. A gente só vai morar no céu se a gente se arrepender das coisas erradas que a gente fez, parar de praticar elas e ter uma vida nova, fazer uma renovação na nossa vida, ou seja, viver a partir do momento que a gente quer Deus, do jeito que Ele quer que a gente viva. E aceitar Jesus Cristo, se batizar nas águas, sim. Pastor, me batizei quando era nenê. Eu também me batizaram quando era nenê. Eu nem sabia o que era, nem depois de velho eu não sabia o que era aquele batismo. Vim descobrir quando o Senhor me chamou. Aquilo lá é mais uma apresentação. Como é que alguém vai ser batizado? Ser batizado é remissão dos pecados. Qual é o pecado que um nenê tem? É quando a gente cresce e a gente vê quanta porcaria que eu fiz na vida. Fala sério, eu já tive esse pensamento. Se tivesse uma borracha, na minha época de colégio tinha uma borracha de tu, era uma borracha desse tamanho. Volta e meia ela voava no quadro da professora quando ela não estava, só para ver o estouro que dava lá. E se eu tivesse uma borracha maior que essa para apagar o passado? Eu não conhecia Jesus. Eu conheci Jesus e Ele veio, não é que Jesus apaga o passado, gente. A Bíblia diz que se tem uma coisa que Deus não vai lembrar, é de todas as nossas falhas, todos os nossos pecados antes da gente se batizar. Ele passa essa borracha famosa ali no nosso passado e começa uma vida nova. Isso é para quem quer. Eu quis. Aconselho vocês que querem morar no céu a aceitarem isso. É bíblico. Porque agora, estando na presença de Deus, é o primeiro passo para ver Deus operar. Só vai ver Deus operar quem estiver próximo daqueles que estão próximos de Deus. Em nosso meio pode ter alguém que vai ser chamado para pregar a palavra. Em nosso meio pode ser chamado alguém para levantar a mão e expulsar demônios. No nosso meio pode ser chamado alguém para intercessão. E assim vai. Podemos estar todos na presença de Deus. Mas Deus vai chamar alguém no meio. Chamou José e Maria. O que eu vejo ultimamente, e a gente tem clamado na casa de oração, é pelo batismo do Espírito Santo. Porque a gente sabe que sem ter o batismo do Espírito Santo, o que faz o batismo do Espírito Santo? O Espírito Santo, esse batismo que a gente fala, muitos dizem o batismo de fogo, porque vem do alto, vem do céu. Sim, ele está aqui na terra, o Espírito Santo, amados. O Espírito Santo está aqui na terra. Está juntinho de nós, senão a gente já teria sucumbido nesse mundo. O que ele faz? Ele revela a verdade da palavra de Deus. Ele nos faz entender, Ele dá entendimento, Ele dá sabedoria, Ele dá capacidade da gente fazer as coisas. Ele nos capacita a fazer qualquer coisa que Deus determinar, não que eu determinar para Ele.
Ele pode chegar até mim e dizer, como disse no passado, você vai pregar a minha palavra. Eu nem sabia o que era. Você vai pregar a minha palavra. Aquele momento ele me capacitou a fazer aquele tipo de obra. Mas não foi enfiando um livro na minha cabeça. O livro apareceu na minha frente, que é a Bíblia Sagrada, eu tive que começar a ler. Eu tive que começar a me capacitar para fazer uso da sabedoria que o Espírito Santo está dando. E aí a gente começou a ver a revelação da verdade. A gente começou a ver o que tinha de engano na nossa vida e a gente passou a ter uma direção certa do que é para fazer e o que não é para fazer. O Espírito Santo te ensina a não ser enganado. O Espírito Santo te ensina a você passar longe da dificuldade. Vai vir a tribulação, mas Ele vai te dizer, Ele vai te preparar para o que vem por aí. Ali começa. O que a gente vê nos dias de hoje é a pessoa vir para o culto, sem preparação nenhuma, 20 anos de igreja, e quer que na oração da pessoa que está ministrando o culto, ou no louvor, ou na oração, ou na palavra, quer que naquela oração o Senhor a batize com o Espírito Santo. Amado, não é assim que funciona. Você tem que se preparar para receber o batismo do Espírito Santo. Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que ficar sem cessar buscando. Ou seja, eu faço o meu dia a dia normal, mas daí a pouco eu me lembro de Jesus, eu digo, Jesus me batiza. Eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo caminhar, eu estou em algum lugar, eu estou ali, eu estou pensando assim, que Jesus me batize com o Espírito Santo. Ou seja, eu começo a me preparar, eu começo a querer, eu começo a buscar. E se você faz isso seguido, as coisas vão melhorar. Mas você tem que fazer. Você vem aqui em 2 minutos, como é que você vai receber o batismo do Espírito Santo? Pela misericórdia de Deus pode acontecer? Pode. Mas o que é justo? O que você tem que fazer? Querer. Por que Deus usou José? Não tinha o Espírito Santo desta forma na face da terra na época de José, amados. O Espírito Santo veio depois, quando Jesus disse para eles, vocês fiquem em tal lugar, vocês fiquem unidos e vocês orem até que desça o Espírito Santo, que é o Consolador, por sobre vocês. Ele não disse, vocês vão lá, dobra o joelho, ora e vai cair o Espírito Santo. Ele disse, vocês busquem até que ele venha por sobre vocês. Sem o Espírito Santo a gente é enganado, a gente é confundido. Por que José não foi confundido e ele aceitou e ele sabia que era o anjo que estava falando? Fala sério agora, você. Chato, eu também sou chato nessa área. Fala sério. Você está noivo e do nada aparece lá grávida e você nem tocou na menina. Fala um pouquinho com os barbados aí. Você nem tocou na menina, aparece grávida. Você no lugar de José. Te coloca no lugar de José agora. Fala sério que não ia subir o último fio de cabelo da tua cabeça. Só tem um jeito de você saber o que é certo e o que é errado. Só um jeito. Tendo o Espírito Santo. Como ele andava na presença de Deus, ele não foi confundido. Ele aceitou. E assim, as coisas começaram a andar. Tem que trocar o microfone, Rodrigo? Trocamos, não tem problema. Vamos ver a voz desse. É um pouquinho mais grave, vamos lá. Prefiro esse. Estar em comunhão
com Deus, para não ser enganado. José não foi enganado. Ele aceitou, ele ficou na presença de Deus. Ele fez o papel dele na presença de Deus. Mas agora, a gente pode ver que com José, teve uma coisa diferente. Deus tem todos os seus filhos e filhas na face da terra que gostam dele, que estão em comunhão com ele. Mas lá no meio, há pessoas que querem mais dele. Isso faz com que Deus olhe para baixo, veja bem, e no meio, eu já separei um grupo agora, lá no meio dessas pessoas que querem mais dele, Deus vai escolher alguém para fazer a obra dele. No caso, José e Maria, na passagem que nós lemos. Ou seja, se estamos prontos, Deus pode nos usar. Como é que Deus vai usar alguém que não está pronto? Como é que Deus vai usar alguém que a vida inteira está se preparando? Eu me preparo, irmão, vamos cantar, estou me preparando. Vem tocar, estou me preparando. Você vai pregar, estou me preparando, pastor, estou me preparando. Amado, passou o cavalo, foi, está encilhado, foi embora. Corre atrás, vê se você pega. Nós temos que ter ciência como igreja, que nós temos que estar preparados. Todos nós. Não é só o pastor que tem que vir aqui preparado. Todos nós. E do meio daqueles que estão preparados, Deus vai, na hora que houver uma necessidade, Deus vai pegar e vai dizer, ó, Gabriel, até aquela pessoa, Espírito Santo, toca aquele coração para que ele faça a minha vontade. Porque Deus vai saber que a gente não vai questionar Deus. Porque Deus vai saber que Ele pode contar. Porque Deus vai saber que a gente pode, Ele vai dizer, vai em tal lugar, você vai lá e você vai expulsar o demônio que tem lá. E a pessoa vai lá, em vez de expulsar, traz o demônio dentro da igreja. Tudo bem, a gente vai expulsar aqui. Mas qual era o propósito que Deus tinha para a vida da pessoa? Que ela fosse lá, tivesse preparada, levantasse a mão, repreendesse e o demônio saísse daquele lugar. Quando a gente questiona ou faz coisas diferentes do que o Espírito Santo nos ensina, amado, vai longe. Vai longe. Tenho conversado com o Espírito Santo e eu aconselho você a fazer isso. Jesus ensinou a falar com Deus. Estou certo ou estou errado? Tinha uma novela lá, quando eu era criança, ele sempre dizia, balançava um relógio e dizia, estou certo ou estou errado, né? Os mais velhos se lembram. A Bíblia diz que a gente está certo. Mas Jesus também disse que ia clamar junto ao Pai para que enviasse o Consolador para nos ajudar, nos auxiliar nessas questões. Então eu tenho que conversar com aquele que Jesus enviou, o Espírito Santo. Eu tenho que conversar, mas não é só eu para ele. Eu tenho que ouvir o que ele tem para mim. Às vezes a gente vê uns negócios legais, né, minha esposa? A gente vê o Espírito, vamos falar do Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo querendo dizer para a pessoa, escuta meu filho, minha filha, se tu aceitares Jesus Cristo, tu vais morar no céu. A pessoa não escuta, ela está dizendo, eu estou indo morar no céu. Eu estou indo morar no céu. Eu estou com Jesus, eu amo Jesus, eu vou para o céu, eu estou com Jesus. E ela não consegue escutar o resto com o Espírito Santo, ela não dá oportunidade para o Espírito Santo dizer que tem que se arrepender dos pecados, mudar o padrão de vida na parte do pecado, praticar as coisas boas, se arrepender dos pecados e descer as águas.
Essa parte não conta. E depois de descer as águas, se manter no caminho firme. Não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E que se a gente desviar do trilho, que Deus coloque um anjo, nos escore e nos bote de volta. Essa é a parte que as pessoas não querem ouvir. Especialmente a parte onde todo mundo quer. Vamos falar sério entre nós. E quem está escutando também. Senhor, se eu me desviar, coloca um anjo do meu lado e dá uma cutucada para que eu fique nos trilhos de volta. Tem que fazer força para botar um vagão de volta, um trem. A locomotiva nem vou falar só do vagão. Tem que fazer força para botar um vagão de volta nos trilhos. É puro ferro, pesado. A gente está se comparando a um vagão, a um trem. Se a gente caiu fora do trilho, só tem um jeito da gente voltar para ele. Levando uma pancada bem forte. E tem gente que pede para Deus fazer isso e não aceita. Eles vão embora de igreja. Não é só a nossa, é geral isso, tá? A nossa até que, graças a Deus, está nas mãos dele. Que se depender de nós, nem nós não ficamos aqui dentro. Nem nós mesmos não se aguentamos. Vamos falar sério. Se a gente está aqui tudo reunido assim há tantos anos, é pela misericórdia de Jesus. Nós temos que ser real, verdadeiros, justos. A gente não é nada sem Deus. Se você ainda está aqui é porque Deus ainda está tentando te colocar no trilho. Só que quando a pessoa vai colocar alguém nos trilhos de novo, é aquela passagem que Jesus disse: se vê alguém em pecado, vê alguém saindo do caminho, vai e repreende com a verdade. Se conseguires fazer com que volte para a razão, beleza, senão é uma alma perdida. Ou seja, a verdade é a pancada que nós precisamos de vez em quando ouvir de novo. Vos exortem uns com os outros para que não se esqueçam. É assim, amados. Deus, Ele olha para baixo e faz a obra dele. Nenhum de nós na face da terra consegue impedir a mão de Deus de operar. Tira isso da cabeça que você vai fazer Deus parar. Não tem isso. Ninguém faz a mão de Deus parar. Porque se eu não quero vir aqui pregar, teria outro no meu lugar. Se Deus me mandar para algum lugar e eu não for, quem está lá, Deus manda outro. Mas esquece que Deus vem de novo para mim. Ele é justo. Ele é justo. Nós temos que demonstrar verdadeiramente o amor que nós temos para com Ele. Nós temos que aprender a ouvir e a praticar a vontade de Deus. Só assim. Porque José, no seu exemplo, ouvindo, aceitando e obedecendo a Deus, nasceu Jesus Cristo de Nazaré através de Maria. A palavra de Deus ia se cumprir, amados. Se cumpriu através de Maria. Se não aceitassem, pode ter certeza que ia se cumprir através de outra pessoa. É isso que eu quero deixar dito para você, amado. Tem um lugar reservado lá no céu? Tem. Você está tendo a oportunidade de ocupar no futuro aquele lugar? Sim. Eu pergunto para você se você vai querer ocupar aquele lugar. Se você está determinado a ocupar aquele lugar. Mas além disso, você que está pronto, eu estou perguntando, você que quer e está fazendo todas as coisas na presença de Deus. Se você quer ver algo, quer participar mais de algo, se você quer fazer parte de algo maior, eu quero dizer para você que existe um grande número de pessoas na face da terra que também querem. Então, que você se prepare, que você se ajuste com Deus, para que se Ele tiver uma obra dele,
e achar que somos dignos de fazê-la, realizá-la em nome de Jesus, Ele olhe para nós e a gente consiga fazer. Senão a gente vai continuar amando Jesus, preparados, prontos para a batalha, e nós vamos ficar de pé, porque Jesus merece que nós fiquemos de pé. Jesus nos levantou, nos ergueu. Éramos imundícia nesse mundo e Deus nos tornou pessoas saudáveis e limpas. Temos vestiduras brancas e quem não tem Jesus tem uma prontinha, novinha para você também. Jesus quer te salvar, para isso Ele veio a este mundo. E a obra de Deus só é possível com obediência e preparação. Amém? Vamos se colocar de pé?